Amém, meus irmãos. Novamente, uma boa noite a todos que estão aqui. Essa foi uma leitura muito longa, muito extensa, mas o momento se faz propício para essa leitura. Eu sei que pode ser até um pouco cansativo, mas eu realmente acredito que ler e ouvir a palavra do Senhor pode transformar as nossas vidas. Ao ponto de que eu não precisava vir aqui falar mais nada. A palavra por si só tem efeito de fazer tudo. Meus irmãos, a mensagem de hoje vai se chamar Os Discípulos e a Morte de Jesus. Mas antes de começar a mensagem, eu gostaria que vocês me acompanhassem em uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós estamos aqui para celebrar o início da Semana Santa. Nós estamos aqui para celebrar que Teu Filho veio e morreu por nós. Nosso Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós te pedimos que nós sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos ter o nosso coração aberto. Nós pedimos, fala conosco neste momento, Senhor. Abra nossas mentes e corações. E, Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Tu que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus chegou em Jerusalém. É isso que nós celebramos hoje no Domingo de Ramos. Ele foi recebido com grandes celebrações, com grandes honrarias. A sua presença não passou despercebida. Ainda mais depois do incidente que aconteceu ali no Templo de Jerusalém, onde, de uma maneira profética, ele derrubou a mesa dos cambistas, que a Torá afirmava que deveriam estar naquele lugar vendendo animais para que eles pudessem ser sacrificados, para que as pessoas que morassem longe pudessem oferecer sacrifícios a Deus da mesma forma como os moradores de Jerusalém. Era uma forma de incluir essas pessoas na adoração. A ação que muitas pessoas consideram como a purificação de Jesus, na realidade, é um julgamento de Jesus sobre o templo. Por causa dessas ações, todas as atividades do templo foram interrompidas. Você já parou para pensar nisso? Por causa do que Jesus fez naquele momento? Jesus estava demonstrando de maneira vívida o que iria acontecer com aquele templo. Ele iria ser destruído. Ele iria ser destruído. E ao fazer isso, Jesus chamou a atenção dos sacerdotes e dos doutores da lei de Jerusalém. Agora, eles desejavam destruir Jesus. Essa é a palavra que o Evangelho de Marcos usa. O Evangelho de Marcos afirma que os fariseus, já há muito tempo, também faziam oposição a Jesus, também queriam destruir Jesus. A presença de Jesus em Jerusalém, então, não passou despercebida, pois ele havia feito muitos inimigos no meio do caminho. E o número de oponentes de Jesus crescia cada vez mais. Os sacerdotes e os doutores da lei desejavam matar Jesus e eles faziam planos para conseguir fazer isso. Mas se você continuar me acompanhando na leitura, com suas Bíblias abertas, vocês vão perceber que eles achavam que a festa da Páscoa não era o momento propício para acontecer isso. Eles não queriam matar Jesus na Páscoa. E enquanto isso, Jesus estava em Betânia, conforme nos diz o capítulo 14, na casa de Simão, o leproso. E ali naquele lugar, uma mulher surgiu, quebrou um vaso de nardo puro. A mulher perfumou Jesus. Os seus discípulos acharam aquilo ali tudo uma extravagância exagerada e um grande desperdício de dinheiro. Os discípulos então começaram a repreender a mulher. Mas Jesus intervém e afirma que a mulher não deveria ser interrompida. Ela antecipou-se para ungir o meu corpo para a sepultura. Eu lhes garanto, no mundo inteiro, por toda parte, onde o evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em memória dela. É isso o que disse Jesus. Da boca de Jesus, o leitor, então, no versículo 8 do capítulo 14, tem uma verdade reafirmada que Jesus já falou por no mínimo 3 vezes no Evangelho. A sepultura de Jesus está chegando.
A mulher, ali naquele lugar, compreendeu quem Jesus era e o que ele estava fazendo ali, trazendo o reino de Deus. Essa mulher reconheceu quem Jesus era. Mas a verdade é que naquela reunião apenas a mulher fez isso. Os discípulos de Jesus não. Os discípulos de Jesus não. A mulher, nesse texto, é a representação perfeita de um discípulo. Ela, nesse texto, é um modelo de discipulado. Por outro lado, os discípulos de Jesus não são um modelo nesse texto. Eles tentam impedir a mulher de fazer aquilo que ela deveria fazer. E aqui surge um dos grandes temas que permeia todo o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. O tema do discipulado. É onde existem intercalações, ou como o Rafael já conhece, sanduíches, contando histórias sobre Jesus e em seguida sobre alguns dos discípulos. Aquela mulher que não tinha nenhum nome, ela destruiu um vaso de alto preço e derramou o perfume sobre Jesus. Ela praticou uma boa ação para Jesus, como o Evangelho diz, ela fez aquilo que ela pôde. Em contraste, Judas, um membro do círculo mais íntimo de discípulos de Jesus, um dos 12, ele procura os sacerdotes que buscavam destruir Jesus. Ele queria entregar Jesus. E mais uma vez a palavra entregar no Evangelho de Marcos é muito importante. Eles ficaram felizes com a oportunidade de destruir Jesus. Jesus seria entregue a eles. A grande ironia é que por 2 vezes Jesus havia profetizado que ele seria entregue. No capítulo 9 e no capítulo 10. Sem perceber, a profecia de Jesus estava sendo feita por meio da traição de Judas e por meio da ação dos sumos sacerdotes. E enquanto isso, os discípulos de Jesus, demonstrando, logo depois dessas ações da mulher, da traição de Judas, eles demonstrando que eles ainda eram totalmente dependentes de Jesus, eles questionam para Jesus: onde queres que andemos para preparar a Páscoa, para que você coma a Páscoa? Jesus então lhes dá direcionamentos que são tanto quanto precisos. Nós acompanhamos esse direcionamento na leitura. E os discípulos, então, eles obedecem a Jesus. E tudo acontece conforme o que era esperado. Ao anoitecer, Jesus e seus discípulos partilham da refeição da Páscoa. E enquanto eles partilhavam da refeição, Jesus lhe disse que alguém entre os seus discípulos o entregaria. Todos ficaram entristecidos com essa informação. E Jesus complementa essa informação, afirmando que não seria um discípulo qualquer, como existiam diversos discípulos naquela sala, partilhando daquela refeição com Jesus, mas alguém do círculo mais íntimo de Jesus, um dos seus 12. Tanto que Jesus, no versículo 21, afirma: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para esse homem que não tivesse nascido. E encontramos aqui, logo depois do versículo 21, o centro do capítulo 14, a perícope central. Logo após a preparação da mesa e o anúncio da traição, assim como Jesus já havia feito por 2 vezes no Evangelho, nos momentos em que ele multiplicou os pães, Jesus toma o pão, o abençoa, o parte e o distribui para todos que estavam ali naquele momento. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Logo depois, tendo tomado o cálice e dado graças, disse-lhes: isto é o meu sangue, da aliança que é derramado por muitos. O corpo e o sangue de Jesus, que em breve seriam executados. Em breve Jesus seria crucificado. E meus irmãos, a cruz pode parecer o fim. A morte pode parecer que Jesus não está mais presente. Mas aqui, Jesus reafirma a sua presença contínua junto na igreja, por meio do pão e por meio do vinho. Jesus está presente todas as vezes que seus discípulos estão à mesa para partilhar dessa refeição.
Essa foi uma refeição, meus irmãos, que vocês observarem muito bem. O texto deixa claro que ela não foi compartilhada por aquelas pessoas que eram merecedoras, por aquelas pessoas que eram poderosas, mas os discípulos frágeis de Jesus. Como nós vamos conhecer as fragilidades deles e até mesmo por aqueles que trairiam Jesus. Essas são as pessoas que puderam participar da mesa de Jesus. O que para nós pode parecer um grande escândalo, mas essas foram as pessoas que partilharam da refeição com Jesus. E a narrativa continua e nos lembra que essa refeição foi oferecida por Jesus para discípulos que se escandalizariam com o que estava prestes a acontecer. E por mais que Pedro e os outros apóstolos, ou até mesmo os outros discípulos que estavam ali, afirmassem que eles permaneceriam fiéis até o fim, Jesus sabia que eles não iriam. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, da boa nova, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Que é um homem que poderia dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, diante dessa geração pecadora e adúltera, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Marcos capítulo 8, 35 a 38. A verdade é que Judas, Pedro e todos os discípulos que estavam naquela sala não cumpririam o custo do discipulado estipulado por Jesus no capítulo 8. Eles, na realidade, são aquelas pessoas que nós lemos na parábola do semeador, em que Jesus diz que a semente seria plantada num terreno pedregoso, e eles são aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmos, são inconstantes e quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Essa é a apresentação que Marcos faz dos discípulos, em contraste com outros evangelhos, como por exemplo Mateus. E Pedro, aquele que jurou ser mais fiel do que todos os outros, ouve de Jesus que ele o abandonará antes do galo cantar 2 vezes. Ao amanhecer, ele negará Jesus 3 vezes. Então Jesus, depois de partilhar a refeição com essas pessoas frágeis, inconstantes, que durante todo o evangelho de Marcos vem falhando e que o momento de maior falha deles está prestes a acontecer, Jesus vai para o Getsêmani com seus 3 discípulos mais íntimos. E Jesus lhe diz: a minha alma está triste até a morte. Jesus se afasta, vai orar. Seus discípulos que deveriam ter vigiado com ele oração. A oração de Jesus, nós lemos, é um tanto quanto angustiante. Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E por 3 vezes, o círculo mais íntimo de amigos de Jesus fracassa em permanecer nessa vigília com Jesus. Até que chega a hora em que já não há mais o que fazer. E nós lemos, não há mais o que fazer, não há mais o que esperar. Jesus diz: agora vocês podem dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos ao poder dos pecadores. Levantem-se. Aquele que vai me trair está chegando. O círculo mais íntimo dos 12 discípulos falhou em permanecer em vigília, com oração. Judas, o traidor, um membro dos 12, chega com uma multidão com espadas e bastões. Com um beijo afetuoso, Judas entrega Jesus. Jesus, então, é preso. Um dos discípulos de Jesus, então, pega uma espada e ataca um dos que vieram prender Jesus. Mas a verdade é que nada acontece. Nada acontece e os discípulos, vendo que nada acontece, eles simplesmente abandonam Jesus e fogem.
E assim, então, Jesus é conduzido ao Sinédrio. E dessa forma, começa o julgamento de Jesus perante as autoridades judaicas. E da mesma forma, se inicia o julgamento de Pedro também. Jesus é questionado pelas autoridades, primeiramente sobre a sua atitude em relação ao templo de Jerusalém. Mas em seguida, questionam a Jesus sobre quem ele afirmava ser. Em todo o evangelho de Marcos, meus irmãos, se vocês fizerem uma leitura, vocês vão perceber que Jesus não quer que ninguém nunca saiba a sua identidade. A identidade de Jesus no evangelho de Marcos é um segredo. Os demônios, querendo atuar contra a ação de Jesus, tentam falar o tempo todo quem Jesus é, a fim de que a obra de Jesus seja atrapalhada. Mas agora, no seu julgamento, Jesus, enfim, revela a sua identidade para as autoridades. O sumo sacerdote interrogou de novo: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E a identidade messiânica, que até então era um segredo, a identidade messiânica de Jesus, aquela identidade que a voz de Deus proclamou do céu 2 vezes, uma no batismo e outra no Monte da Transfiguração, afirmando quem Jesus era. Essa identidade de Jesus fez com que ele fosse preso e condenado por blasfêmia. E não somente preso, como nós podemos observar, esbofetearam e cuspiram no rosto de Jesus. E quanto ao discípulo que restou, que também estava sendo julgado ali? Pedro negou 3 vezes conhecer Jesus e na terceira vez proferindo maldições contra aquela pessoa que afirmou que ele era um galileu. Meus irmãos, essa é a última aparição de qualquer um dos discípulos no Evangelho de Marcos, sabendo que o Evangelho de Marcos deveria acabar no versículo 9 do versículo 16. E que o final, a partir do versículo 10, é uma emenda posterior escrita por outra pessoa. É a última aparição de um discípulo de Jesus. Então, a última aparição melancólica de Pedro nós vemos no final do versículo 14. Então, tendo caído em si, Pedro chorava. Chorava. Fim da história dos discípulos de Jesus. Este é o fim, o seu fracasso. Se alguma esperança, ela se encontra no lugar em que Jesus disse para onde eles iriam. Se não me engano, no versículo 29, a esperança se encontra na Galileia, terra onde Jesus iniciou seu ministério, a terra da salvação. A terra onde o Evangelho de Marcos nos aponta que a história se inicia novamente. Mas não conta essa história. Ela apenas nos aponta, levando o leitor a imaginar. E Marcos faz questão de não nos contar sobre o novo início dos discípulos, deixando os seus leitores no suspense. Coisa que os outros evangelistas ficaram com um pouco de medo de fazer e nos deram informações. A história dos discípulos termina aqui, mas a verdade é que no capítulo 15 a história de Jesus continua. E Jesus é levado agora para Pilatos, a autoridade romana, para seu julgamento romano. E Pilatos, conforme nós podemos ler, ele não entende a razão por Jesus ter sido preso. Os sumos sacerdotes acusavam Jesus de diversos crimes, mas Pilatos não via nenhum motivo para prender Jesus. Ele, na verdade, sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus apenas por inveja. Ele até tentou libertar Jesus, mas a multidão, instigada pelos sumos sacerdotes que estavam ali no seu meio, decidiram libertar Barrabás, o homem que havia participado da revolta contra Roma. A voz da multidão então clamava: crucifica-o, crucifica-o. E assim, querendo agradar a multidão, Pilatos entrega Jesus para que ele seja açoitado e crucificado. Versículo 16. Então os soldados levaram Jesus para o pátio,
dentro do palácio do governador e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Depois começaram a cumprimentá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prestavam-lhe homenagem. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com as próprias roupas dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. De uma maneira irônica, os soldados estavam proclamando a verdade sobre Jesus. Porém, para Marcos, isso aqui que estava acontecendo dos versículos 16 ao 20 eram muito mais do que ironia. Não se trata apenas de pessoas que não reconheciam o que estavam dizendo ou o que estavam fazendo ao proclamarem Jesus uma figura real. Para a visão que Marcos tem sobre quem é Jesus no momento do sofrimento, no momento do insulto, no momento da humilhação e no momento da morte de Jesus, é que nós podemos observar que Jesus é rei. Uma multidão de pessoas que desejava erroneamente instalar um novo Messias davídico em Jerusalém aceitou involuntariamente o seu papel no desígnio, no plano de Deus, cuidando para que o rei fosse entregue aos gentios para ser morto por crucificação. Os gentios o vestiram e o coroaram como rei e dobraram os joelhos em sua homenagem, mesmo quando o insultavam e o ofendiam escandalosamente. Jesus é um rei, mas como as provações e zombarias do oponente de Jesus afirmavam involuntariamente, não é um rei que chega no poder do modo humano. A zombaria chega ao fim. O traje real de Jesus, o manto, a coroa lhes são tirados, até mesmo as suas próprias roupas. Jesus se volta para a cruz e é lá que ele será coroado finalmente. E prestes a crucificar Jesus, Simão, o cireneu, ele é chamado para carregar a cruz e seguir a Jesus. Simão, o cireneu, que de uma forma um tanto quanto interessante nós podemos perceber, era conhecido de algum dos membros para quem a carta o Evangelho de Marcos foi escrito. Você percebe? Simão era amigo de Rufus, que fazia parte da comunidade que recebeu o Evangelho de Marcos. Simão é chamado para carregar a cruz e seguir Jesus. Ele compartilha da cruz de Jesus. De uma forma interessante, essa figura se torna o primeiro de uma nova geração de seguidores de Jesus. Ele faz aquilo que Jesus disse que os discípulos deveriam fazer no capítulo 8. Mas a execução romana continua. Eles repartem as vestes de Jesus de forma mais uma vez irônica. Afirmam que Jesus é o rei dos judeus. E assim Jesus foi crucificado entre malfeitores. E todos zombavam deles. A multidão, os soldados, os sumos sacerdotes, até mesmo os outros malfeitores que foram crucificados estavam ali também zombando de Jesus. Até que pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns até mesmo se entusiasmaram com a possibilidade de que naquele momento Jesus iria utilizar algum poder vindo de Deus, fazendo com que Elias descesse do céu para resgatá-lo da cruz. Alguns se desesperaram com essa possibilidade e quiseram colocar vinho e vinagre na sua boca para que ele embebedasse e pudesse perder logo os seus sentidos. Mas Jesus, ao invés de todas essas expectativas, cumprir qualquer uma dessas expectativas, ele simplesmente bradou e morreu naquele momento. Aí estavam, então, como Marcos faz questão de nos afirmar, ali estavam algumas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, de José e de Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus desde quando ele estava na Galileia. Muitas outras mulheres também estavam ali, pois elas tinham ido com Jesus a Jerusalém.
E de uma forma muito inesperada, meus amigos, contra todas as expectativas, aquelas mulheres ficaram até o fim. Eis que elas foram personagens silenciosos durante todos os evangelhos. Eis que elas sempre foram discípulos de Jesus, incontados, não percebidos. Elas estiveram ali o tempo todo. Esses personagens silenciosos não eram nenhum dos 12. Elas não faziam nem mesmo parte do grande número de discípulos, mas elas estavam lá o tempo inteiro. O leitor até aqui não sabia, até o versículo 40 não sabia, mas elas estavam presentes, acompanhando Jesus o tempo inteiro. Elas haviam acompanhado e servido Jesus desde a Galileia, desde o início. Elas acompanharam e serviram Jesus desde sempre. E então nós percebemos que do lugar dos mais improvável, até mesmo entre os discípulos, surgem mais discípulos de Jesus. Aqueles que ninguém esperava que permanecessem fiéis. As mulheres. E então, um personagem mais improvável ainda surge. José de Arimateia. Esse discípulo ele é tão improvável porque ele era membro do Sinédrio. Ele fazia parte do corpo das autoridades que fez o primeiro julgamento de Jesus. Aqueles que eram os verdadeiros vilões em toda a narrativa. Dentre essas pessoas, ele toma coragem, toma o corpo de Jesus para si e coloca no seu sepulcro. José de Arimateia, um dos sumos sacerdotes, sepultou Jesus. E nós não esperávamos isso, não é mesmo? Mas esse homem é um dos novos discípulos de Jesus. E com o surgimento de novos discípulos, há o surgimento de uma nova esperança. E Jesus, aquele que foi enviado para lutar e vencer o poder das trevas, ele é aquele que veio com o poder de amarrar o homem forte e de resgatar aqueles que estavam no seu poder. Ele é aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele começou a ganhar novos discípulos logo após a sua morte. E todos aqueles que olhavam para Jesus, não na expectativa de uma grande vitória, mas na expectativa de ver um homem crucificado, como aquele centurião romano, a primeira pessoa a ver Jesus morrer. No momento em que ele olha Jesus morto, ele fala, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Eis então que a nova geração de discípulos surge. A geração daquelas pessoas que foram resgatados pela obra de Jesus Cristo na cruz. A história continua. Jesus Cristo ressuscita. E por mais que o Evangelho de Marcos acabe no versículo 4 de uma forma um tanto quanto estranha, há um recomeço na Galileia. Há um recomeço na Galileia. E por causa desse recomeço, por causa dessa nova geração de discípulos, nós estamos aqui hoje. A cruz, a morte, não foi o fim. E essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua morte, por tua ressurreição, porque tu se fez carne e habitou entre nós, porque o Senhor veio em nossa direção. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tudo. Pai amado, que nós possamos ser verdadeiros ao chamado de sermos teus discípulos. Que nós possamos permanecer de pé no poder do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Amém.